pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula nessa nossa disciplina, Sistemas Eletrônicos Judiciais. Eu sou a professora Carolina Elvanger e estarei com vocês nesta aula número 2 do módulo 1. Então, nesse módulo, nós estamos falando sobre governo digital e digitalização no Poder Judiciário. E nesse momento, a gente vai falar um pouquinho sobre a certificação digital e a segurança nos sistemas eletrônicos. Vamos lá? Pois bem, a primeira pergunta que a gente pode se fazer é: qual é o principal propósito de uma certificação digital nos sistemas eletrônicos judiciais? E aí já dou a resposta, né? Que é a garantia da autenticidade e da integridade dos documentos eletrônicos. Porque como a gente viu na aula anterior, nós temos o quê? Nós temos um sistema judiciário que cada vez mais migra para o processo digital. Na verdade, não apenas o poder judiciário migra para a esfera digital, mas o próprio governo migra para a esfera digital. Essa é a lógica lá do governo digital que nós falamos, né, todas as orientações, todos os objetivos na aula anterior. Quando a gente fala que nós vamos para o digital, nós temos que ter uma segurança mínima, porque afinal de contas, né, a gente sabe que nós temos várias possibilidades aí de termos eventuais malfeitos, ou eventualmente poder se criar aí alguma coisa que não é verídica e tudo mais. Então, para evitar isso, nós temos que criar mecanismos a fim, né, no final das contas, de evitar qualquer tipo de fraude. Então, garantir essa autenticidade. E aí a gente entra na lógica da certificação digital. Então, a certificação digital é um mecanismo que nós temos para garantir essa autenticidade e essa integralidade dos nossos documentos. Se a gente for pegar a Lei 11.419 de 2006, que é a lei que vai balizar a informatização do processo judicial, a gente já vai ver no artigo 1º dessa lei que o uso do meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais é admitido perfeitamente nos tribunais, né? Ali fala, né, no próprio artigo, se vocês estão acompanhando a redação do artigo 1º, será admitido nos termos dessa lei. Qual lei? A Lei 11.419. Então, a gente pega, em termos históricos, que a partir de 2006, nós passamos a ter um processo judicial eletrônico. Então, a gente passa a ter o meio eletrônico como baliza. E gradativamente, aqueles processos físicos passam a ser todos digitalizados e os novos processos passam a ser 100% no mecanismo eletrônico, né? Os advogados, os escritórios de advocacia, antes de 2006, né, tínhamos normalmente pessoas que tinham uma única função, ir nos fóruns para fazer cópia de processo para trazer para os escritórios. Hoje em dia isso é completamente impensado, né? Por quê? Porque tudo é eletrônico, tudo é informatizado. Então isso facilita muito para o escritório de advocacia e aí para todas as pessoas que trabalham aí dentro do mundo jurídico, quer seja advogado, quer seja assistente, né, paralegal, enfim. Todas as pessoas que vão trabalhar aí no mundo jurídico passa a ter uma facilidade maior em virtude dessa normatização que se dá a partir de 2006. Obviamente que isso não é feito de maneira automática, né? Há uma gradação. E esse processo, esse meio eletrônico, num primeiro momento, cada tribunal, ele cria o seu mecanismo. Então, a gente tem, por exemplo, um TRF que utiliza um determinado sistema, um TJ que utiliza outro, e como nós temos muitos TJs, né, no país, cada estado tem um dos TJ, o Tribunal de Justiça, cada um deles, às vezes, tinha um sistema, alguns tinham sistemas similares, outros usavam até o mesmo sistema, cada TRF tinha um, cada Tribunal Regional do Trabalho tinha outro, então nós tínhamos uma variedade muito grande de sistemas eletrônicos para a tramitação desse processo. Cada tribunal foi implementando. Com o passar dos anos, a gente tem uma uniformização disso. Atualmente, nós ainda temos uma multiplicidade, mas cada vez menor. Antigamente, e aí falo antigamente, não muito antigamente, pega 2013, 2014, né? Num passado não muito distante, quem trabalhava num sistema judiciário tinha que ter aí um amplo conhecimento de vários tipos de sistemas diferentes, né? E cada vez menos a gente tem uma diminuição porque há, né, um equilíbrio. O PJE, ele acaba sendo muito utilizado em vários tribunais,
nós temos ainda escritório digital, nós temos o ESAG, Mato Grosso do Sul, nós utilizamos o ESAG, que é igual o de São Paulo. Então, nós temos aí, começamos a ter uma diminuição desse quantitativo, tá? É uma tendência. A lei, ela vai nos trazer alguns conceitos importantes, tá? Primeiro conceito, o que é meio eletrônico? Meio eletrônico é qualquer forma de armazenamento ou de tráfego de documentos e arquivos digitais. Então, já vem essa definição. O que é a transmissão eletrônica? Toda forma de comunicação à distância, que vai utilizar as redes de comunicação, preferencialmente a rede mundial de computadores, né? Essa é a definição. Isso ainda está tudo no artigo 1º da lei, tá? Só que no parágrafo 2º. E aí a gente vem no inciso 3º com a definição de assinatura eletrônica, que se divide em duas modalidades, né? Fala ali o inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 1º da lei 11.419. Assinatura eletrônica, as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário. Olha que interessante, inequívoca do signatário, que a ideia é tu coloca a tua assinatura eletrônica e ninguém, absolutamente ninguém, tem dúvida que foi você que assinou. Basicamente, seria uma substituição, vamos dizer assim, quando a gente fazia o reconhecimento de firma nos cartórios, né? Então, é uma maneira que a gente tem de dizer, olha, de fato, quem assinou foi o João. Tá ali a assinatura do João e, de fato, foi o João que assinou. Essa é a lógica, a gente não tem dúvida. E aí vai se dividir em duas essa assinatura eletrônica. A assinatura digital, baseada num certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, na forma de lei específica, e B, mediante cadastro do usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos respectivos órgãos. Deixei, como vocês estão vendo aí no slide, um destaque para as palavras, né? Assinatura digital e certificado digital, que é o que nós vamos trabalhar mais na aula de hoje, né? Por quê? Porque essa questão do Poder Judiciário, das pessoas que estão previamente cadastradas no Poder Judiciário, isso acaba se utilizando mais para quem são os próprios serventuários da Justiça. Então, você pega um juiz que vai fazer uma assinatura, normalmente ele não tem o que a gente denomina de token, né? Ele vai fazer essa assinatura direto no sistema, porque o sistema já está parametrizado para isso, para deixar de maneira inequívoca que foi, de fato, o juiz que fez a devida assinatura. Então, tem toda uma formulação. Os serventuários da Justiça também, né? As demais pessoas ali que fazem parte do Poder Judiciário, né? Que são ali servidores do Poder Judiciário. Normalmente, para quem está fora, que não é servidor, acaba utilizando essa assinatura digital proveniente de um certificado digital. Esse certificado digital, ele é muito utilizado através do token, tá? Já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, enfim, o que eu quero destacar nesse primeiro momento? Que a assinatura eletrônica é uma maneira de confirmar que quem assinou é de fato aquela pessoa. E isso pode se dar de duas maneiras, através de um cadastro no Poder Judiciário, que acaba ficando mais para a parte dos próprios magistrados, pessoas que trabalham no Poder Judiciário. E nós temos também a questão do certificado digital. Então, o certificado digital tem dentro dele uma assinatura digital. Resumidamente, a assinatura digital é a forma de assinatura eletrônica como requisito específico de segurança. E isto é bem importante, tá? Então, o que é esse certificado digital? É a identidade digital da pessoa física e jurídica no meio eletrônico, porque isso também é importante. A pessoa jurídica também pode ter um certificado digital que vai assinar por ela, por essa pessoa jurídica, né? E que vai aí ter acesso a vários órgãos, enfim, fazer muita coisa com base naquele CNPJ que está vinculado a esse certificado digital. Então, certificado digital, identidade digital, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica no meio eletrônico. Vai garantir a autenticidade, confidencialidade, integridade e não repúdio nas operações que são realizadas. Ou seja, vai atribuir validade jurídica aos atos. Quais são os principais benefícios desse certificado digital? Agilidade em processo, sustentabilidade e redução de custos. Agilidade de processo, que vocês imaginem, né? Eu tenho que assinar um documento para dar a garantia de que fui eu que assinei. Muitas vezes teria que levar isso, reconhecer firma, né? Olha o tempo que se gasta nisso. Hoje em dia, coloco o meu token em menos de 1 minuto, talvez segundos, né? Dependendo aí da minha banda de internet, da minha velocidade, tá resolvido o problema, né? Sustentabilidade, porque vocês imaginem a diminuição aí, de papel mesmo, né, que nós temos. Então, todos os documentos passam a ser eletrônicos e ter toda essa validação eletrônica.
e reduz custos, inevitavelmente. Reduz custos, quer seja de deslocamento para fazer isso, quer seja a própria impressão do papel, né, que tem a relação ali direta com a sustentabilidade. Enfim, então a gente tem aí uma redução de custos significativa, apesar de que esse certificado digital ele é pago, né? Para a gente ter o certificado digital, a gente compra, a gente paga um valor. Quem é advogado, a OAB tem aí um programa, né, que a gente acaba pagando um pouco menos, porque tem toda uma lógica na hora da certificação. Eu já vou falar do tipo de certificador que é, né, como é que funciona isso. Mas de todo modo, quer seja através da OAB, né, dos convênios que tem, ou quer seja fora da Ordem dos Advogados do Brasil, isso tem um custo. Qualquer pessoa pode ter esse certificado que é vinculado ao CPF dela, se nós estamos falando de pessoa física, né? Se for pessoa jurídica, é claro que não é ao CPF, e sim ao CNPJ que nós temos esta vinculação. Mas esses seriam os principais benefícios: agilidade, sustentabilidade e redução de custos. E aí a gente vai falar, então, dos certificados digitais propriamente ditos, tá? O certificado digital que a gente fala é CPF, de eletrônico, né? E quando a gente fala aí de CPF, a gente vai falar de pessoa física. Então, o ECPF é a identidade digital da pessoa física no meio eletrônico. Ele pode ser utilizado para assinar tantos os documentos na Receita Federal, por exemplo, dar andamento em serviços pelos órgãos estaduais, pelos órgãos federais, acessar o e-social, conectividade social. Podemos utilizar esse ECPF para enviar a declaração do imposto de renda com mais facilidade. Enfim, ele dá validade jurídica para os atos feitos pela pessoa física na internet. Então, você vai utilizar esse token, né? Normalmente é um token. Hoje em dia, a gente já tem a modalidade de você poder fazer o certificado digital em nuvem, né? Mas na verdade, tudo quando eu falo que é recente, né? É que é tudo dos últimos anos. Se a gente pegar a última década, é uma mudança significativa do que tem acontecido, né? Então, recente nesse sentido, né? Pensem aí na última década, porque, enfim, né? Nós temos aí uma mudança muito grande, muito rápida nessa seara. Quando a gente fala em token, parece um pendrive, mas na verdade isso daqui é um certificado digital. Dentro dele a gente tem toda a lógica da criptografia e aí você tem a segurança da utilidade dele, né, de utilizar baseado aí nas suas informações, né? Então você vai plugar isso aí no seu computador e a partir dessa utilidade você vai entrar, por exemplo, na conectividade social e nós temos aí inúmeras facilidades porque automaticamente ali já tem toda a sua informação, vai te pedir senha e tudo mais. Então, quando a gente tem esse certificado digital, né? Esse que eu mostrei para vocês, ele é vinculado à OAB, não é o eCPF, né? A vinculação, mas é o mesmo token, né? É igual nesse sentido se você utilizar na modalidade token, se você não utilizar na modalidade de nuvem. Mas você vai conseguir utilizar ele e vai conseguir, então, colocar a senha. E se por acaso você perder, você também tem um mecanismo para bloquear, e aí ele perde a validade. Então, sempre que você tem um certificado digital, você ganha, no primeiro momento, a senha, né? Que você entra e depois vai substituir pela sua senha de segurança, e você tem uma senha para bloqueio total. Então, perdeu esse certificado, aconteceu qualquer coisa, você rapidamente, colocando aquela senha, entrando no site da onde você adquiriu, né, na certificadora, você vai entrar com o seu CPF e vai pedir essa senha de bloqueio, você vai colocar essa senha de bloqueio e aquele certificado digital não vai mais funcionar para nada. E claro que você vai ter que adquirir um outro, né, para continuar acessando os seus documentos. Mas então a gente tem essa ideia de segurança e no momento que você acessa os sites governamentais com esse certificado digital, você tem inúmeras facilidades, por exemplo, para enviar imposto de renda. A gente sabe que para enviar o imposto de renda não é obrigatório ter esse certificado digital, a gente consegue enviar de outra maneira, mas nós temos inúmeras facilidades quando a gente está utilizando esse certificado digital, até para ver acompanhamento de como é que foi a nossa declaração de imposto de renda, por exemplo, né? Esse é apenas um dos exemplos, mas conectividade social, enfim, para acessar tudo aquilo que nós falamos já do governo digital facilita muito se a gente está com o nosso certificado digital. A mesma lógica vale para as empresas, só que daí é um certificado digital diferente que a gente chama de eCNPJ, de eletrônico, né? CNPJ aí fazendo essa vinculação à pessoa jurídica, porque está vinculado ao número do CNPJ mesmo, né? Se o eCPF está vinculado ao meu número de CPF, o eCNPJ vai estar vinculado ao número do CNPJ e vai viabilizar a autenticação nos sistemas públicos e em sistemas privados em nome da empresa. Ele acaba sendo muito utilizado na seara, né, de quem trabalha com empresa, quem tem uma empresa, né? É possível assinar documentos com validade jurídica, se comunicar com Receita,
conectividade social, emitir nota fiscal eletrônica ia ser bem importante, né? E a nota fiscal do consumidor eletrônico. Então, para uma pessoa jurídica, isso, né, vai fazer toda a diferença. Muitas vezes a gente tem uma vinculação aí, o contador acaba ajudando muito a fazer várias dessas interfaces, né? E ele costuma aí dar essa orientação de como fazer esse certificado digital para a empresa, né? Utiliza-se bastante aí, tanto no mundo jurídico, mas também no mundo fiscal, quem trabalha aí com pagamentos e tudo mais, tá? Nós temos também um outro certificado digital, que é o certificado digital nota fiscal eletrônica, tá? Que é o certificado NFE e o NFCE, que emite essas notas. É destinado exclusivamente à emissão de notas fiscais eletrônicas e pode ser atribuído a um funcionário. Aqui, diferentemente do ECNPJ, o ECNPJ se assina em nome da empresa, tá? No certificado para a nota fiscal. Claro que a nota fiscal está vinculado à empresa, inevitavelmente, né, a um CNPJ, mas você consegue atribuir isso, é feito por uma pessoa. Então, nós temos o registro de quem é a pessoa física que está comandando, vamos dizer assim, esse certificado digital. Porque a gente sabe, claro, né, quando a gente fala, é uma empresa, obviamente que tem uma pessoa física por trás disso, né, mas aqui nós temos essa atribuição, só que ele só serve para emissão de notas fiscais, tá? Isso significa segurança e controle durante o processo, porque o empresário ele pode nomear o responsável por emitir as notas fiscais, sem ter que compartilhar o ECNPJ da empresa e a senha. Porque, claro, quando a gente fala o ECNPJ, ele tem uma senha, assim como o ECPF também tem uma senha, né? Então, nós vamos ter essa senha, é única, né? Como eu disse para vocês, e uma vez que se perde esse certificado digital, entra lá e consegue cancelar em questão de segundos. Só que se a gente só tem, se o empresário ele só tem o ECNPJ, ele vai ter que passar isso para alguém, a menos que seja ele a pessoa responsável por fazer tudo. Aí tá tudo certo, né? Mas se ele tem um funcionário que vai fazer isso, ele vai passar a senha do ECNPJ. Só que com esse certificado digital, aquela pessoa que tem a senha pode fazer muita coisa correta, poderia fazer também coisas erradas. Então, para evitar isto, porque é muito comum que seja delegado para alguém da empresa a emissão de notas fiscais, aí pensa numa empresa grande que tem um volume grande, se cria esse certificado digital exclusivo para notas fiscais eletrônicas. E aí, com isso, a gente consegue passar para um terceiro, né, que é funcionário, e fica vinculado àquele funcionário, né? Se sabe que foi ele que fez e só vai conseguir emitir essas notas fiscais, então não vai ter acesso a todo o resto que poderia fazer em nome da empresa, né? Porque é quase uma procuração, um cheque em branco que se dá, vamos dizer assim, né? Se a gente pensar nesse ECNPJ, certo? Nós temos o certificado digital da OAB. Esse sim é exclusivo para advogados, tá? O certificado da OAB é emitido exclusivamente para advogados que estão inscritos de forma regular na Ordem dos Advogados do Brasil. Viabiliza o peticionamento eletrônico e outros serviços na esfera digital, como assinar documento, enviar declarações de impostos de renda e outras aplicações. Esse certificado digital da OAB, ele tem essa peculiaridade, que é a questão do peticionamento eletrônico. Porque, veja bem, e aí se vocês que estão fazendo essa graduação forem trabalhar em escritórios jurídicos, enfim, auxiliando aí, complementando o trabalho dos advogados, vocês vão ver que absolutamente tudo que o advogado faz, ele tem que peticionar de maneira eletrônica. Ao peticionar, ele assina esse documento. Então, hoje em dia, a gente não precisa mais fazer a impressão da petição para o advogado assinar e, de repente, depois protocolar isso. Não, a assinatura se dá de meio eletrônico, só que além de assinar o documento, esse documento tem que entrar dentro do processo. Entrar dentro é brabo, né? Mas é para ficar bem claro o que eu estou falando, né? Sei que, em termos de português, talvez não seja a expressão mais adequada, mas a ideia é, tem que entrar no processo. Isso tem que fazer parte do processo. São páginas, né? Isso a gente dá o nome de peticionamento eletrônico. E esse peticionamento eletrônico, então, para que isso seja feito, a gente precisa ter autorização. Esse certificado digital da OAB, ele dá esta autorização. Dependendo do sistema que o tribunal utiliza, ele permite que os assessores façam esse upload prévio no sistema dessas petições e depois o advogado, ele entra com o seu certificado digital e ele transmite isso. Então, vamos dizer que é um pré-cadastramento que não requer esse certificado
eletrônico para fazer esse pré-cadastramento, porque o cadastramento final vai ser feito pelo advogado, porque ele tem que colocar a senha dele, né, no certificado digital, a menos que o advogado passe isso para algum assessor, mas é muito raro isso acontecer, porque é um certificado que ele engloba, o certificado da OAB, ele engloba essas funcionalidades específicas, mas ele tem também as peculiaridades do eCPF. Então, enquanto advogada, eu tenho o certificado eletrônico, que no meu caso eu utilizo na modalidade de token, né, que parece um pendrive, né, mas é o meu assinador digital. Então, com este mesmo certificado, eu vou fazer esse peticionamento eletrônico no processo. Além de fazer o peticionamento eletrônico no processo, eu consigo também entrar, por exemplo, no site da Receita Federal e verificar todo o meu histórico de declaração de imposto de renda, com o mesmo certificado, com a mesma senha. Então, é claro que isso é algo personalíssimo, que a gente não passa para outras pessoas, né? E fazer esse peticionamento prévio, dependendo do tribunal, se eu puder passar isso para um assessor, facilita. Então, aí depende de qual é o tribunal que eu estou atuando. Tem tribunais que permitem isso. Todos os tribunais, quando a gente entra no sistema dos tribunais, a gente pode colocar um assessor. O assessor que vai ficar vinculado à minha senha. Então, eu, como advogada, tenho uma assessora, a Maria da Silva. Então, coloco lá o CPF dela e ela, Maria da Silva, então ela consegue ver todos os processos que estão vinculados à minha OAB. Isso a gente consegue fazer. Tem alguns sistemas que permitem que a Maria da Silva, como é minha assessora, que eu liberei ela, né, para ser assessora e ela conseguir ter acesso a todos os processos que eu atuo como advogada, que ela consegue fazer esse pré-cadastramento, entrando com a senha dela, fazer o pré-cadastramento, depois eu entro com o meu certificado digital e faço essa transmissão dessa petição pronta para o processo, fazendo a devida assinatura, certo? Agora, uma coisa importante, o certificado digital, ele tem prazo de validade, não é assim, olha, eu faço o certificado digital e vou ter ele para o resto da vida. Não, ele vai ter um prazo de validade e ele tem um custo, tá? E aí esse prazo de validade depende do tipo que nós estamos fazendo, né? O da OAB, esse certificado da OAB, ele tem uma validade aí por um período de 3 anos. E aí, quando falta em torno de um mês, eles começam a avisar, né, que vai vencer, para que você possa aí fazer a renovação desse certificado. Agora, uma coisa, gente, se vocês eventualmente trabalharam com advogados que tem mais de uma OAB, como assim mais de uma OAB? Quando a gente faz a OAB, a gente tem um cadastro nacional dos advogados, mas para atuar em cada estado, a gente tem que ter uma OAB vinculada àquele estado, uma exceção se eu atuar em até 5 causas por ano. Então, por exemplo, eu tenho a OAB do Mato Grosso do Sul. Então, eu me inscrevo na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul. Eu posso atuar num processo de São Paulo? Em um único processo? Posso. Preciso fazer uma inscrição complementar no estado de São Paulo? Não, não tem necessidade nenhuma. Por quê? Porque eu só vou atuar se eu estou falando em um único processo. Então, eu posso atuar em até 5 processos por ano no estado de São Paulo com a minha OAB da seccional do Mato Grosso do Sul. Agora, se por acaso eu moro num local e eu tenho vários clientes que também são de São Paulo, processo que corre em São Paulo, por exemplo, se eu moro na cidade de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, que é divisa com o estado de São Paulo, e atendo muita gente em Mato Grosso do Sul, mas atendo também muita gente que tem processos vinculados ao Tribunal de Justiça de São Paulo, ali pela proximidade e tudo mais, aonde são os negócios da pessoa, né? Enfim, por inúmeras circunstâncias. Se eu vou ter um número grande de ações no estado de São Paulo, se eu tenho, sei lá, 30 clientes no estado de São Paulo, então tenho 30 processos no estado de São Paulo que eu cuido, eu vou ter que fazer uma inscrição suplementar no estado de São Paulo. Então, eu vou ter uma OAB com o número da seccional de São Paulo. Eu tenho a principal no Mato Grosso do Sul e aí eu faço uma inscrição suplementar no estado de São Paulo para atuar lá. Eu tenho 2 números de OAB, uma para cada seccional, sem problema nenhum, isso é plenamente regular, não apenas regular, é o que se exige, mas quantos certificados digitais eu vou ter? Apenas um, porque o certificado digital é da advogada, Carolina, né, que tem vinculado ao CPF dessa advogada. Então, eu posso ter várias inscrições suplementares. Em tese, poderia ter uma em cada estado, se eu sou uma advogada que atua em vários estados com grandes quantitativos de processo. Mas o certificado digital, ele vai ser único, porque ele é vinculado, muito embora seja nessa modalidade da OAB, que permita esse peticionamento eletrônico, ele está vinculado ao meu CPF, que é um só, tá? Então, o advogado, ele não vai ter vários certificados digitais, apesar dele poder ter vários números de OAB
diferente. E quando a gente tem vários números de OAB, porque a gente atua em mais de um estado, e quando faz a busca lá no Cadastro Nacional de Advogados, que é da OAB Nacional, aparece lá todas as suas inscrições, né? Você faz a busca e vai ter qual é a principal e quais estados que você está tendo suplementar, né? Claro que o advogado que tem várias inscrições, ele tem que pagar várias anuidades, porque ele paga anuidade para seccional. Então, se você faz no Mato Grosso do Sul, você vai pagar uma anuidade ali. Se você faz em São Paulo, é outra anuidade. Então, se você tiver 10 inscrições, você vai pagar 10 anuidades, tá? Apesar de você ser um advogado, mas você vai ter 10 inscrições, por exemplo, se você for atuar em 10 estados, tá? Mas certificado digital é um só, no caso do advogado, por um prazo aí de 3 anos. Mas nós temos algumas outras. Sigamos com os tipos de certificados digitais, tá? O Mobile ID, que é o certificado digital que pode ser inserido em dispositivos móveis. É uma nova modalidade, e aí, claro, nova, porque pensa aí na última década o que evoluiu, tá? De certificado digital, para ser utilizado em dispositivos móveis, como smartphone e tablets, tá? Ele é bem conveniente, porque ele não exige atualizações e instalações de driver, e é emitido e armazenado diretamente no celular, no tablet. Então, é um novo tipo aí de certificado, que daí não teria, né, esse token, né? A gente não utilizaria esse token, tá? O Remoto ID, que é o certificado digital armazenado na nuvem, ele também é seguro quanto aos demais certificados, dispensa a necessidade de mídias criptográficas e é gerenciável, permitindo, entre outros diferenciais, a utilização em múltiplos computadores. É outra modalidade aí que vem para facilitar ainda mais a certificação, né? Claro que quando a gente faz esses certificados, a gente tem que ir até as certificadoras, né? E nós temos aí algumas certificadoras, né, que utilizam o padrão ICP Brasil. Então, é tudo regulamentado e a gente tem que emitir o certificado vinculado ao ICP Brasil, né, nessa modalidade. E a gente vai ter que ir até a certificadora, porque nós temos que comprovar que somos nós mesmos que estamos fazendo aquele certificado, e aí tem várias validações que é feito lá. Uma vez feito, nós vamos ter ali, pelo prazo de validade do nosso certificado, poder continuar utilizando sem a necessidade, né, de ir em nenhum outro lugar. Então, a gente vai nos locais para fazer o primeiro certificado, tá? Citação, intimação e notificações eletrônicas. Como é que funciona isso? Qual é a previsão da legislação da Lei 11.419? Então, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, é feita através dos meios eletrônicos. Agora, havendo problema técnico ou sendo inviável o uso de meio eletrônico por alguma questão, né, para realizar a citação, intimação ou notificação, eles podem ser praticados conforme as regras ordinárias, né? Devendo, nesse caso, o documento ser digitalizado, né? E aí a ideia é que depois acaba sendo destruído o original depois que ele foi colocado no processo e teve a sua regularidade auferida, né? Então, por exemplo, as intimações, normalmente, citações. Qual a diferença de citação e intimação? Eu sei que nós não estamos numa aula de processo, né? Até porque a ideia aqui não é vincular detalhadamente o processo, mas, de qualquer maneira, a diferença de citação e intimação, né? Citação é quando é a primeira vez que você ficou ciente daquele processo. Então, você foi citado que existe um processo. E, a partir dali, todos os outros atos, você é intimado de que está acontecendo algo naquele processo que você já tinha conhecimento, né? Através da citação propriamente dita, tá? Mas, muitas vezes, a citação, ela é feita ainda por meio, por exemplo, de oficial de justiça, né? Então, vai um oficial de justiça na residência da pessoa e entrega um documento dizendo, olha, você está ciente que nós temos um processo, assine aqui. E aí, esse mandato, então, né, de citação, o oficial de justiça depois vai fazer o quê? Vai digitalizar e vai colocar isso no processo. E como oficial de justiça ele tem fé pública, ele vai dizer, olha, esse documento, ele confere com o original, foi a pessoa, né, por exemplo, que é contra o João o processo, foi de fato o João que assinou essa citação. Tá? Então, a gente ainda pode utilizar? Pode, mas a ideia é cada vez menos utilizar os meios tradicionais, vamos dizer assim, né, do papel, da assinatura. Mas sempre que necessário, e nas citações isso ainda acontece, a gente utiliza e aí digitaliza o documento, tá? Mas o ideal e a ideia é que no processo eletrônico tudo seja feito de maneira automática. Por exemplo, contra a Fazenda Pública, se a gente fosse pegar 20 anos atrás, os oficiais de justiça pegavam pilhas de mandados e iam até a Fazenda Pública para
da ciência, né? Por exemplo, no INSS, por exemplo, um processo que tramitava aí na Justiça Federal. Então, pegava um oficial de Justiça Federal e via aquele monte de citação que precisava fazer contra o INSS, ia lá no INSS para fazer a entrega de tudo aquilo para o INSS saber que, de repente, tinha 200 processos que tinham sido protocolados contra o INSS, sei lá, pedidos de aposentadoria, por exemplo, né? Hoje em dia isso não é feito mais dessa maneira, nós não precisamos de um oficial de justiça ir lá pegar todos esses mandados de citação e depois chegar, né, ir lá no INSS para regularizar, né, para fazer a citação. Hoje em dia é tudo feito de maneira eletrônica, então quando a gente está falando em órgãos públicos, a ideia da lei ela já está mais avançada. Quando nós estamos falando em pessoa física, nem toda pessoa física a gente tem como fazer essa citação eletrônica, porque, enfim, não tem dados, ela não aceitou que isso seja feito, ela não tomou ciência, né? Então, muitas vezes a gente ainda utiliza os meios mais tradicionais, por assim dizer, mas tudo isso depois é digitalizado, tá? E aí temos algumas questões, né, que hoje em dia se fala muito. Essas citações, elas podem ser feitas pelo WhatsApp? Né? Podemos intimar pelo WhatsApp? E aí nós temos o procedimento do CNJ, que é um procedimento de controle administrativo, que foi feito justamente para perguntar, né? Chegou no CNJ essa demanda para ver a regularidade, porque tinha sido feito através de WhatsApp. Então, foi questionado no CNJ a portaria 1 de 2015 do Juizado Especial Civil e Criminal de Piracanjuba, que autorizava isso. E aí o questionamento foi feito no CNJ para ver, pode mesmo? E o entendimento foi pela regularidade da portaria, né, que autorizava intimação por WhatsApp. Na época que nós tivemos aí da pandemia, no período pandêmico, né, em virtude do Covid-19, foi amplamente utilizado até como conduta exceção. Depois disso, alguns tribunais regulamentaram. Veja bem que o exemplo aqui é de 2015, antes mesmo da pandemia já estava se utilizando. Então, se utilizava menos intimação por WhatsApp, citação por WhatsApp. Durante a pandemia, meio que foi tudo meio que não, né? Tivemos várias regulamentações autorizando, porque era a maneira de se fazer, era muito difícil, né? Enfim, por tudo aquilo que a gente sabe que aconteceu durante o período pandêmico. E aí, depois, cada vez mais os tribunais foram regulamentando isso, porque às vezes nós temos uma dificuldade muito grande, né? Para intimar, para encontrar uma pessoa, mas tem um contato dela por WhatsApp, mas às vezes não sabe aonde encontra. E se a gente estiver falando em casos de família, então, né, às vezes está cobrando pensão de pai, e o pai se esconde, mas tem um contato do WhatsApp. Né? Então, isso facilita muito. Então, o entendimento tem sido, na sua maior parte das vezes, aí pelo aceite. Tá? E aí tem esse procedimento, que está aí o número na tela de vocês, que é um procedimento do CNJ que entendeu que é plenamente possível. A ideia é desburocratizar procedimentos judiciais. Essa é a essência acima de tudo. Tá? E nós temos aí uma certa novidade do CNJ, que é o domicílio judicial eletrônico. Esse domicílio judicial eletrônico está sendo implementado, ainda está sendo implementado, é uma solução que cria um endereço judicial virtual para centralizar as comunicações processuais, citações e intimações, na forma eletrônica, tanto para pessoas físicas, jurídicas e físicas. Então, a ideia é, eu tenho um endereço virtual. Então, tudo que for feito contra a minha pessoa, ou que movimentou um processo que até, às vezes, fui eu que dei voz, né? Fui eu que ingressei a primeira vez, tudo vai ser comunicado nesse domicílio judicial eletrônico, independentemente do tribunal que nós estamos falando, seja Tribunal Regional, Federal, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal de Justiça, enfim. A ideia é conectar todos os tribunais brasileiros, todos que enviam algum tipo de comunicação processual aos usuários cadastrados. Claro que a gente vai ter que fazer um cadastro disso, né? Evitando, assim, as comunicações físicas, deslocamentos de oficial de justiça. Tá? Então, essa é uma novidade. E aqui eu vou deixar para vocês. Agora a gente vai ver um videozinho rápido que explica esse domicílio judicial eletrônico. Hoje, a comunicação processual acontece de diversas formas: por oficial de justiça, por correio, pelo diário de justiça e pelos portais de cada tribunal. Em alguns casos, ela acontece de forma 100% física, como nas citações. E com isso, surgem várias barreiras, como dificuldade para localizar os destinatários, um maior tempo e custo para mobilizar equipes. E para quem recebe, não existe um local único para consultar as comunicações de todos os tribunais. Grandes empresas, por exemplo, desenvolvem sistemas próprios para consolidar as comunicações. Isto até a chegada do domicílio judicial eletrônico.
A partir de agora, as empresas, instituições públicas e pessoas poderão acompanhar as citações, intimações e outras comunicações processuais em um único local e de forma 100% digital. O domicílio é uma solução digital que facilita e agiliza a comunicação de processos de todos os tribunais brasileiros, proporcionando maior praticidade, conforto e agilidade para quem recebe e acompanha essas comunicações. A partir do cadastro, será possível consultar e dar ciência às comunicações de forma centralizada, no domicílio judicial eletrônico. Será possível receber alertas por e-mail. Mais praticidade, agilidade e um acesso melhor para você acompanhar o que acontece em um processo. Para utilizar, basta acessar o domicílio judicial eletrônico e cadastrar os seus dados. Para saber mais, acesse a página do domicílio judicial eletrônico no portal do CNJ. Bom, como vocês viram no vídeo, né, que nós vimos aí, essa é a ideia, né, da gente ter esse domicílio para facilitar. E aí a gente fala ainda de mais um tópico da nossa disciplina, que é sobre treinamentos e vulnerabilidades do nosso sistema, tá? Então, a ideia é que quando a gente fala em setor, em questões eletrônicas, por certo, algumas vulnerabilidades existem, né? Temos tanto de ataque hacker propriamente dito, como pessoas que tentam se passar por outras e criando aí alguns golpes, enfim. Então, claro que existem vulnerabilidades, mas a ideia é que cada vez mais os nossos tribunais estejam muito cientes dessas vulnerabilidades e evitem todas elas, tá? Então, tem-se como uma das medidas a importância de treinamento, até como uma medida de segurança para prevenir incidentes, né? Então, nós temos as vulnerabilidades, ameaças virtuais, crimes cibernéticos, que é os ataques de phishing, né? Que são ameaças virtuais e crimes cibernéticos, e a lógica da engenharia social, que quando nós temos a indução dos usuários a enviar dados confidenciais, isso acontece bastante, né? A lógica da engenharia social, de pessoas maliciosas ali, que elas induzem usuários a enviar questões documentais. Então, coisas que, por exemplo, são segredos de justiça. Alguém que trabalha no tribunal, ela pode enviar dados de um determinado processo para outros? Claro que não. Mas a engenharia social, ela faz essa indução do usuário a acabar enviando. Muitas vezes ele sabendo que ele não pode enviar, né? Porque há uma manipulação, há muitas vezes a lógica de ter alguma coisa, olha, se você não fizer tal coisa, vai acontecer tal coisa com a tua família, enfim. Então, nós temos aí toda essa parte de indução, que são vulnerabilidades, né? Os procedimentos de backup também, eles ajudam aí como medidas de segurança para garantir a disponibilidade, a integridade dos dados, em caso de falhas do sistema, né, ou dos próprios ataques cibernéticos, certo? Então, seriam esses os tópicos, aí nós temos as nossas referências e torcendo aí para que vocês tenham compreendido tudo. Se tiverem alguma dúvida, saibam que vocês sempre poderão perguntar, né, no Fale com a Tutoria. Até a nossa próxima aula.